Você gosta assim de enviar seu currículo, tem enviado bastante? Fica um pouco tenso? Então vem com a gente, porque de acordo com um levantamento feito pela empresa de classificados de emprego, a Cato, os erros de português são o principal critério para eliminar um candidato de processo seletivo. Pois é, esses erros podem representar falta de conhecimento da língua ou até mesmo falta de atenção na hora da construção verbal do currículo. Sabe quando você quer fazer tudo com pressa? Faz não, minha gente. Para falar sobre erros de português no currículo, a gente tem um convidado especial aqui, o doutor em letras Pablo Jamil, que professor leciona para alunos do Brasil inteiro, através de aulas online, cursos e palestras. Seja muito bem-vindo à nossa casa, professor! É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela acolhida. É ótimo poder estar aqui, poder falar sobre língua portuguesa. Professor, a gente fala que as pessoas têm medo da nossa língua, né? A gente tem medo de escrever e de falar. Eu acho que as duas coisas, né, as pessoas ficam tensas. E quando a gente pensa num currículo, por exemplo, muita gente acabou ficando sem emprego nesse período. Sim. Eu acho que as pessoas têm mais medo ainda. Medo de errar, medo de se expor, de repente, sei lá, alguém zombar da pessoa porque escreveu errado. E isso realmente tem que ter atenção, não tem? Sim, é necessário termos atenção a isso, mas há algo que eu gostaria de dizer a respeito da língua portuguesa que talvez nós não paramos para pensar a respeito. A língua é aquilo que há de mais íntimo na expressão do indivíduo. É aquilo que me identifica, identifica você, identifica quem está em casa. Então, quando nós pensamos em uma correção, quando você é corrigido, quando alguém fala, olha, isso que você disse está errado, você está mexendo com aquilo que há de mais íntimo na pessoa. Porque no fundo, ninguém erra porque quer. Exato. Nós erramos ou por falta de determinado tipo de preparo, ou por falta de atenção, como você disse, ou até por falta de oportunidade desse preparo. Boa, professor. E quais são, assim, os principais erros quando a gente vê um currículo? Olha, no momento de escrever um currículo, costumeiramente as pessoas engolem o R em algumas palavras, não fazem aquela flexão de plural que nós precisamos fazer de vez em quando. Por quê? As pessoas costumam escrever da mesma maneira como elas falam. E nós temos dois registros claros. Um registro que é de fala e esse registro voa, ele é muito mais livre. E um registro escrito. O registro escrito é aquele que é pensado, aquele que você precisa refletir. Existe um ditado para isso, que é a ideia de que a pena se arrasta, mas a palavra voa. Que incrível isso. E olha, vou te falar que com essa coisa da internet, as pessoas, quantas vezes eu mesmo já me peguei tendo que escrever algo à mão e falar, meu Deus, quanto tempo eu não escrevo mais. E essa falta de treino também deixa a gente, às vezes, esquecendo um pouco das palavras, porque a gente está muito ligado no celular. Exato, de fato. Por quê? A comodidade da tecnologia, né, no celular que preenche de vez em quando as palavras para nós, ou mesmo no computador que faz algumas correções quando necessário, isso acaba fazendo com que o indivíduo perca aquela curiosidade ou mesmo o estímulo para esforçar-se por escrever corretamente, sabe? Então, isso também acaba atingindo os mais jovens. Principalmente, acho que até, né? Que já estão mais acostumados, né? Porque a comunicação é mais rápida. A comunicação é mais rápida, então ele pensa, por que eu vou escrever, vou ficar preocupado em escrever de forma correta se a minha preocupação é escrever rapidamente. E o que mais que a gente pode ficar atento? Vírgula, o que mais, professor? Vírgula, fundamentalmente, eu acredito que o brasileiro, assim, em geral, não saiba usar vírgula. Eu não sei se você ouviu essa dica, porque assim, quase todo brasileiro já ouviu a dica, que você coloca vírgula quando você para respirar. Sim. Tá errado. E eu vou te falar, eu na linguagem falada, eu sempre penso isso, né? Falo assim, por aqui eu parei um pouco, eu quero dizer isso, mas a gente não pensa no tempo e tal, mas aí você vai na vírgulazinha. Exatamente. E você sabia que, na maior parte das vezes, o indivíduo para respirar numa frase entre o sujeito e o verbo.
E sabe qual é o lugar proibitivo da vírgula? Entre o sujeito e verbo. Então você não pode fazer isso, sabe? Vírgula é muito importante. Emprego de acentuação gráfica. Por causa da internet, das ferramentas digitais, parece que o acento desapareceu da língua portuguesa. Sim. Mas não desapareceu. Nós tivemos uma reforma ortográfica que mexeu com o hífen, retirou o trema. Muita gente acha que o acento agudo desapareceu, mas ele não desapareceu. Não desapareceu. Alguns acentos caíram, mas isso é uma questão de nós entendermos quais caíram e o porquê disso. Interessantíssimo. O que mais, professor? Crase? Crase. Pense num assunto que para nós não é bem resolvido. Quando eu digo para nós, os falantes do português do Brasil. Sabe por quê? Porque o português falado no Brasil não marca uma diferença de pronúncia que costumam marcar no português europeu. Então, quando eu digo assim, eu faço referência a pessoa determinada. Eu tenho acento grave aí, sabe? O acento de crase. O português diria, eu faço referência a pessoa determinada. Quando eles não têm o acento grave, eles pronunciam alguma coisa como eu faço referência a pessoa, um a mais fechado. Nós não temos isso. Não temos isso. Então, para nós fica um desespero. Como é que eu vou saber se eu coloco ou não coloco o acento grave? Tem uma dica para você. Troque a palavra feminina que estiver lá na frente por uma palavra masculina. Legal. Se o a se transformar em ao, você tem que colocar acento grave. Por exemplo, eu faço referência à pessoa bonita. Troque pessoa por menino. Eu faço referência ao menino bonito. E aí, crasear. Exato. Pense comigo, se trocar a por ao, crase nada mal. Gostei disso. E quando você vê as pessoas fazendo esse tipo de pergunta e você dá esse tipo de resposta, eu acho que fica tão mais fácil na cabeça. Você sempre tem essas coisinhas, assim, essas diquinhas para ficar mais fácil da gente lembrar quando vai escrever? Olha, eu tenho aproximadamente 3.022 dicas postadas no Instagram. Que incrível, professor. No meu Instagram eu posto dicas de língua portuguesa todos os dias. No meu canal do YouTube também. Demais. Eu venho fazendo isso há algum tempo, né, justamente para isso. Existem algumas recorrências que eu costumo postar lá, que são muito comuns. A gente pode ir para o quadro para eu poder te mostrar. Vamos, gostei, movimento. Vamos dar uma olhada. Então, olha só. Quer ver uma coisa que o pessoal erra muito? A diferença entre a palavra mal com L né, e a palavra mal escrita com U. Como é que você sabe a diferença né, entre... na verdade é muito simples. Você precisa associar o seguinte, a palavra mal é o antônimo da palavra bem, certo? E a palavra mal escrita com U é um antônimo da palavra bom. E usando esse parâmetro você não erra mais. Por exemplo, aquele homem tem mau humor. Eu digo bem humor ou bom humor? Bom humor. Então, mau humor se escreve com U. Boa. João veio até o programa, mas ele estava mal. E agora? Com U ou com L? Vamos pensar. Ele estava bom ou ele estava bem? Bem. Ele estava bem, então mal com L. Boa. Tá? Essa é uma dica que facilita muito a vida do aluno, sabe? Essa aqui é muito interessante, mas há outras ainda. Olha só que caso curioso. Nós podemos pensar na diferença entre concerto com S e concerto com C. Então, vamos pensar aqui, ó, em concerto, escrevendo com a letra S. Pensa comigo, o que é que nós podemos mandar para o concerto que começa com a letra S? Eu costumo fazer essa associação. Você pode mandar o sapato para o concerto. Então, no sentido de arrumar, concerto é com a letra S de sapato. Agora, qual é a diferença então para concerto com a letra C? Você pega e escreve assim, ó, concerto, e pensa comigo que quem faz um concerto é o cantor de música clássica. Então você tem ali, ó, clássica, e para associar você imagina o seguinte, concerto com C de música clássica. E assim você não erra mais. Como que a gente vai escrever um currículo? O que eu tenho que ficar atento nele, assim? Além da vírgula, da crase, dos acentos, das palavrinhas. Nós temos um modelo de currículo aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos, coloca pra gente aqui, Dê.
Vamos lá. Pode até ficar em pé, Ai, que bom. ficar em Vou pé, que ficar é em mais pé. fácil para você, eu acho. Olha só. Esse é o certo, ó. Nós temos aqui um modelo de currículo. O que a gente precisa observar basicamente? Você tem o nome do indivíduo, certo? Depois do nome, nós temos ali formação acadêmica. Quando você for colocar sua formação acadêmica, não adianta você colocar que você tem um doutorado em Harvard se acadêmico estiver sem acento. Porque a palavra acadêmica é uma palavra proparoxítona. E sem acento revela duas coisas. Ou que você não sabe acentuar, ou que você fez esse currículo com pressa. Né? Boa. Fez com pressa. Não se deu o trabalho de observar, por exemplo, que o Word marcou com vermelhinho. Quando o seu computador faz isso, ele está querendo te dizer alguma coisa, que aquela palavra está errada, né? Objetivo. Você acredita que muitas pessoas escrevem objetivo? Ai, ai, ai. Colocam um I ali no meio, e esse I que a pessoa costuma colocar, nós chamamos de vogal epentética, não pode ser colocado nessa palavra. Por quê? Porque na sua formação nós não temos isso, né? A forma como acordamos escrever. Outra coisa, as pessoas costumam não ter objetividade no momento de escrever seu objetivo. De ser objetivo, Então assim, desenvolver minhas habilidades. Mas espera aí, você precisa observar qual é o cargo que está sendo ofertado, ou a que cargo você se candidata. E aí sim, ter objetividade, contribuir com a empresa no desenvolvimento de soluções para gestão de RH, por exemplo. Você precisa ser preciso em relação àquilo que você quer, àquilo que você pretende desenvolver. No momento de colocar o seu endereço, sempre com aquela ordem correta. A rua, lembrando das letras com iniciais maiúsculas, separar sempre o nome da cidade, se possível colocar o seu CEP de forma correta. As experiências profissionais anteriores, também procure escrever o nome da empresa de forma correta, as recomendações, o nome da pessoa também de forma correta e da maneira mais clara possível. Um currículo obscurecido fica muito difícil de ser aprovado. Aliás, quando nós colocamos pretensão salarial, é muito importante lá embaixo, costuma ser ou um valor específico ou a expressão a combinar. Tome muito cuidado. Algumas pessoas, como eu falei no início da nossa conversa, engolem o R e escrevem a combina. Porque se fosse combinar, ainda teria um acento, né? Uma oxítona terminada em A. Mas a combinar, que é a forma correta, você tem a preposição a e o verbo, aí sim você pode colocar, se você quiser negociar. Eu não sei, eu acho que eu tô um pouco confuso. Então, em vez de colocar a combinar, a negociar, pronto, facilita. Muda a palavra, né? Exato. Isso é uma boa dica. Exato, porque o bom falante não é aquele que sabe apenas a forma correta gramatical, é aquele que sabe se virar dentro da própria língua. Ele é poliglota dentro da própria língua. E ele sabe se fazer entendido, né? Exato. O principal é a comunicação. Também gostaria de dizer que, se nós estivermos numa entrevista de emprego, lógico, o currículo é aquilo que vai trazer a sua imagem escrita para o entrevistador. Mas a sua capacidade de desenvolver as suas ideias, a sua capacidade de se comunicar pode ser ainda mais importante do que aquilo que está escrito no papel. Aquela parte mais fria pode ser algo que vai te levar, vai te conduzir a uma entrevista. Mas aquilo que fará o entrevistador dizer, essa é a pessoa correta, ou essa pessoa não vale, essa pessoa não pode ingressar aqui, é a forma como você vai se exprimir. E professor, só pra gente finalizar aqui também, quando as pessoas mandam um currículo, de repente a sua empresa, eu aceitei. Falei, não, gostei aqui, tem algumas coisinhas, mas eu gostei, quero conhecer. E tem empresas que pedem para fazer redação. Exato. Uma redação, sei lá, de 20 linhas, por exemplo. O que a gente pode dar de dica? Porque aí é a hora do suador. Exato. Sabe por quê? Porque qualquer outra atividade intelectual na nossa vida nós costumamos fazer várias vezes, menos a redação. Pense, por exemplo, em aulas de matemática. Quantas contas você viu que fazer ao longo da sua vida? Nossa, muitas. Pois é, E mas ainda eu erramos. sou capaz de apostar que você não escreveu uma redação por aula de redação. Exato. Nós escrevemos pouco. Então eu vou dar uma sugestão aqui para você que está em casa, como é que você pode desenvolver a sua habilidade de escrita sem ter um professor perto de você, sem ter que pagar para alguém e de uma maneira bem clara, sem perder tempo. Vá até sites da internet com notícias, com comentários bem redigidos, pegue esses textos e faça
resumos desses textos em até 20 linhas. Legal. Você não precisa reescrever o texto, você pode simplesmente recortar frases e colocar as frases uma ao lado da outra, aquelas frases que estão conectadas. Vá limpando o texto, sabe? E tente resumir em até 20 linhas ou até 30 linhas, dependendo da sua necessidade. Assim, você se acostuma com estruturas textuais prontas e você pode utilizar isso como recurso para escrever sobre qualquer assunto. Perfeito. Eu posso te pedir um grande favor? É claro. Para você voltar outras vezes, para ensinar várias dicas pra gente, porque eu acho que é uma coisa que a gente precisa dar mais valor, que a nossa língua é linda, parar de ter medo, né? E realmente ler mais, se aventurar na leitura, porque eu acho que a gente vai melhorar muito. Com toda certeza, será um prazer poder retornar. Muito bom. E aproveita, já passa o seu canal do YouTube para todo mundo, suas redes sociais, para todo mundo ficar de olho nas suas dicas. Então vamos lá, não há motivo para você dizer que não pode aprender língua portuguesa, porque você encontra minhas dicas no Instagram, é só você colocar @PabloJamilk, Jamilk. Também no Facebook, Pablo Jamilk Oficial. No YouTube, mesma coisa, Pablo Jamilk Oficial, você encontra o meu canal com mais de 600 aulas lá. Tem bastante coisa. Tem muita coisa. Para quem gosta de filosofia, eu tenho um canal que tem um curso de filosofia. Que legal. O canal se chama Blindando Mentes, lá tem um curso de filosofia completo. Se você é aquela pessoa assim mais jovial, que gosta de um TikTok, no TikTok também, @PabloJamilk. Adorei. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom, minha gente. Adorei. Gostou também? Faz o seguinte, sabe o que você pode fazer? Vai mandando mensagem pra gente depois também pra falar assim, Biane, eu tenho dificuldade nisso, quero aprender. Que a gente pede pro Pablo voltar. Combinado? Então tá bom.